Capítulo 3. As portas foram abertas com força. Eu estiquei as mãos e deixei a luz explodir pela passagem. As pessoas enfileiradas no túnel gritaram. Aqueles que ainda estavam em pé caíram de joelhos, e um coro de oração me envolveu. Fale, murmurei para o Aparat, enquanto banhava os suplicantes com a luz brilhante do sol. E seja convincente. Nós enfrentamos um grande desafio hoje, disse ele apressadamente. Nossa santa emergiu dele mais forte do que nunca. A escuridão veio até este lugar sagrado. Eu a vi, gritou um dos guardas sacerdotais. Sombras escalaram as paredes. Sobre isso, murmurou Mali, depois. Mas elas foram vencidas, continuou a Parrot, como sempre serão, pela fé. Eu dei um passo à frente, e pelo poder. Novamente deixei a luz varrer a passagem, uma cascata cegante. A maioria das pessoas nunca tinha visto o que meu poder realmente podia fazer. Alguém estava chorando. E eu ouvi meu nome misturado aos gritos de Sancta, Sancta. Enquanto eu conduzia o Aparat e sua guarda pela Catedral Branca, minha mente trabalhava procurando opções. Vladin seguiu na nossa frente para executar minhas ordens. Finalmente tínhamos uma chance de nos livrar daquele lugar. Mas o que significaria deixar a Catedral Branca para trás? Eu estaria abandonando meu exército e deixando-o sob os cuidados do Aparat. E apesar de tudo, não havia muitas opções à nossa disposição. Eu precisava chegar à superfície. Precisava do pássaro de fogo. Mali despachou Tamar para reunir o restante dos Soldat Sol e procurar mais armas de fogo que funcionasse. Meu controle sobre os guardas sacerdotais era muito tênue. Em caso de problemas, queríamos armas à disposição e eu tinha esperanças de que os soldados do Sol continuariam fiéis a mim. Eu mesma acompanhei o Aparat até seus aposentos, Mali e Tolia nos seguindo. Na porta dele eu disse, em 1 hora comandaremos juntos a cerimônia. Hoje à noite partirei com meus grixas e você aprovará a nossa partida. Sol Koroleva, o Aparat sussurrou. Imploro a você que não retorne à superfície tão cedo. O Darkling não está em uma posição favorável a nós. O jovem Landsov tem poucos aliados. Eu sou aliada dele. Ele a abandonou no pequeno palácio. Ele sobreviveu, sacerdote. Está aí algo que você devia entender. Nikolai queria deixar sua família e Bagra em segurança e então voltar à batalha. Eu só podia desejar que ele tivesse conseguido e que os rumores dele causando estrago na fronteira norte fossem verdadeiros. Deixe-os enfraquecer um ao outro. Veja para que lado o vento sopra. Eu devo a Nikolai Lantsov mais do que isso. É a lealdade que a guia ou a cobiça? O Aparat me pressionou. Os amplificadores esperaram anos incontáveis para serem reunidos e você não pode esperar mais alguns meses? Cerrei os dentes com o pensamento. Eu não tinha certeza do que me impulsionava, se era a minha necessidade de vingança ou algo maior, se era o desejo pelo pássaro de fogo ou a amizade com Nikolai. Mas isso não importava muito. Essa guerra é minha também, falei. Não me esconderei como um lagarto debaixo de uma pedra. Imploro que preste atenção nas minhas palavras. Eu não fiz nada além de servi-la com devoção. Do mesmo modo que serviu ao rei? Do mesmo modo que serviu ao Darkling? Eu sou a voz do povo. Eles não escolheram reis, Lantsov ou Darkling. Eles escolheram você como a santa deles e irão amá-la como uma rainha. Mesmo o som dessas palavras me enfadavam. Olhei para sobre o ombro por onde Mali e Tolia guardavam a uma distância respeitosa. Você acredita nisso? Perguntei ao sacerdote. A questão tinha me atormentado desde a primeira vez que soube que ele estava reunindo esse culto. Você realmente acha que eu sou uma santa? O que eu acredito não importa, ele respondeu. Você nunca entendeu isso. Sabia que eles começaram a construir altares para você em Figerda? Em Figerda, onde queimam grixas em estacas. Existe uma linha tênue entre medo e veneração ali no Starkov. Eu posso mover essa linha. É o prêmio que ofereço a você. Eu não quero. Mas terá de querer. Homens lutam por Ravka porque o rei ordena, porque o pagamento que recebem impede suas famílias de passarem fome, porque não tem outra opção. Eles lutarão por você porque, para eles, você representa a salvação. Eles passarão fome por você, entregarão a vida deles e a dos filhos por você, lutarão na guerra sem medo e morrerão satisfeitos. Não existe poder maior do que a fé,
e não existirá exército maior do que aquele que for conduzido por ela. A fé não protegeu seus soldados dos Nitevoia, e nenhum fanatismo tampouco fará. Você vê apenas guerra, mas eu vejo a paz que virá. A fé não conhece fronteiras nem nacionalidade. O amor por você se enraizou em Figerda. Os Shu virão em seguida, e depois os Kerches. Nosso povo seguirá adiante e espalhará a palavra, não só por Ravika, mas por todo o mundo. É esse o caminho para a paz, Sanctalina, por intermédio de você. O preço é muito alto. A guerra é o preço da mudança. E são as pessoas comuns que pagam por ela, camponeses como eu, nunca homens como você. Nós. O silêncio com a mão. Eu o silenciei com a mão. Pensei no Darkling devastando uma cidade inteira, em Vasily, irmão de Nikolai, ordenando que a cidade de alistamento fosse reduzida, que a idade de alistamento fosse reduzida. O Aparot dizia falar pelo povo, mas ele não era diferente do restante. Mantenha-os em segurança, sacerdote. Seu rebanho, seu exército, alimente-os. Mantenha as marcas longe dos rostos das crianças e os rifles longe de suas mãos. Deixe o resto comigo. Sanctalina, eu abri a porta de seus aposentos. Rezaremos juntos em breve, falei. Mas acho que você pode ir começando sem mim. Mali e eu deixamos o Aparat protegido em seus aposentos e guardado por Tullia, com ordens estritas de se certificar de que a porta permanecesse fechada e de que ninguém incomodasse as orações do sacerdote. Eu suspeitava que o Aparat logo teria sua guarda, talvez até Vladin de volta sob seu controle. Mas tudo o que eu precisava era de algumas horas de vantagem. Ele teve sorte de eu não enfiá-lo em algum canto úmido dos arquivos. Quando finalmente chegamos aos meus aposentos, encontrei o estreito quarto branco cheio de grixas, e com Vladin esperando na porta. Meus aposentos estavam entre as maiores da Catedral Branca, mas ainda assim foi um desafio acomodar um grupo de 12 pessoas. Ninguém parecia muito ferido. O lábio de Nadia estava inchado e Maxim estava cuidando de um corte no supercílio de Stig. Era a primeira vez que tínhamos permissão de nos reunir no subsolo, e ver os grixas juntos e esparramados sobre a mobília escassa me deu algum conforto. Mali não parecia concordar. Nós devíamos viajar com uma banda tocando marcha também, resmungou baixinho. O que está acontecendo? Perguntou Sergei assim que dispensei Vladin. Num minuto eu estava na enfermaria com Maxim e no outro em uma cela. Ele andou de um lado para o outro. Havia um brilho úmido em sua pele e ele tinha olheiras sob os olhos. Acalme-se, disse Tamar. Você não está mais atrás das grades. Poderia estar. Estamos todos presos aqui embaixo, e aquele bastardo está só esperando uma chance de se livrar de nós. Se você quer sair das cavernas, então aqui está a sua oportunidade, falei. Estamos partindo, essa noite. Como? Perguntou Stig. Como resposta, criei uma chama de luz do sol em minha mão, brilhante por um breve momento. Uma prova de que meu poder tinha reacendido mais uma vez, mesmo que aquele pequeno gesto me exigisse um esforço maior do que deveria. O aposento irrompeu em assobios e comemorações. Sim, sim, disse Zoe, a conjuradora do sol pode conjurar, e só precisou de algumas mortes e uma pequena explosão. Você explodiu alguma coisa? Disse Rachel melancólico. Sem mim? Ele estava apoiado na parede, perto de Stig. Nossos dois infernais não poderiam ser mais diferentes. Stig era baixinho e atarracado, com o cabelo loiro quase branco. Ele tinha a aparência sólida e parruda de uma vela de orações. Rachel era alto e esguio, seu cabelo mais vermelho do que o de Jenya, quase cor de sangue. Uma gata laranja malhada e magricela tinha encontrado um caminho até as entranhas da Catedral Branca e se apegado a ele. Ela o seguia por todo lado, esgueirando-se por entre suas pernas ou escalando seus ombros. De onde vieram esses explosivos? Perguntei, me sentando perto de Nadia e de seu irmão na borda da minha cama. Eu os fabriquei enquanto supostamente fazia o bálsamo, disse o David. Exatamente como disse o Aparat. Bem embaixo do nariz dos guardas sacerdotais? Não é como se eles soubessem algo a respeito da pequena ciência. Bem, alguém sabia. Vocês foram pegos. Não exatamente, disse Mali. Ele tinha parado perto da porta com Tamar,
cada um deles mantendo um olho na passagem além. David sabia que nos reuniríamos na caldeira, disse Jenny, e ele tinha um palpite sobre o cano mestre. David franziu o senho. Eu não tenho palpites. Mas não havia jeito de tirar a pólvora dos arquivos, não com os guardas revistando tudo. Tamar sorriu. Então fizemos o aparato entregá-lo. Eu olhei para eles incrédula. Vocês queriam ser capturados? Acontece que o jeito mais fácil de agendar uma reunião é ser capturado, disse Zoya. Vocês sabem quanto isso foi arriscado? Culpe o Horatsev, Zoya respondeu com um resmungo. Essa foi a ideia dele de um plano brilhante. Que funcionou, observou Genya. Mali ergueu um ombro. Como disse Sergei, o Aparat estava esperando uma oportunidade de nos tirar da jogada, então imaginei que poderíamos dar uma a ele. Nós só nunca tínhamos certeza de quando você estaria na caldeira, disse Nádia. Quando você deixou os arquivos hoje, David disse ter esquecido algo em seus aposentos e veio até as salas de treinamento nos dar o sinal. Sabíamos que havia uma probabilidade maior de o Aparat confiar em Tolha e Tamar, então eles nos machucaram um pouco. Muito, corrigiu Mali. Aí eles disseram ter descoberto um plano desonesto envolvendo alguns grixas malvados e um rastreador muito ingênuo. Mali simulou uma saudação. Eu tinha medo de que ele insistisse em colocar todo mundo nas celas, disse Tamar. Então falamos que você estava em perigo iminente e que tínhamos de ir direto para a caldeira. Nádia sorriu. Depois só torcemos para a cozinha inteira não cair em cima de nós. A expressão de David se aprofundou. Foi uma explosão controlada. A chance de que a estrutura da caverna aguentasse era bem acima da média. Ah, acima da média, disse Genya. Por que não disse isso? Acabei de dizer. E aquelas sombras na parede? Perguntou Zoya. Quem tirou aquilo da manga? Eu fiquei tensa, sem saber o que dizer. Eu, disse Mali. Nós simulamos aquilo como uma distração. Sergei andava de um lado para o outro, estalando os dedos. Você devia ter nos contado sobre o plano. Nós merecíamos um aviso. Vocês deviam pelo menos ter me deixado explodir alguma coisa, completou Herschel. Zoya sacudiu os ombros de um jeito elaborado. Sinto muito se você se sentiu excluído. E daí se estávamos sendo observados de perto e que foi um milagre não terem nos descoberto? Definitivamente devíamos ter arriscado a operação inteira para poupar seus sentimentos. Eu pigarreei. Em menos de 1 hora, conduzirei as missas com a Parrot. Partiremos logo após e preciso saber quem irá comigo. Alguma chance de nos dizer onde está o terceiro amplificador? Zoya perguntou. Até então, apenas os gêmeos, Mali e eu, sabíamos onde esperávamos encontrar o pássaro de fogo. E Nikolai, lembrei a mim mesma. Nikolai também sabia, se ainda estava vivo. Mali balançou a cabeça. Quanto menos você souber, mais segura estará. Então, vocês nem dirão aonde estamos indo? Disse Sergei amuado. Nem tanto. Vamos tentar fazer contato com o Nikolai Lantsov. Acho que devemos tentar Rievost, disse Tamar. Ir para as cidades ribeirinhas? Perguntei. Por quê? Sturmhond tinha rotas de contrabando por toda a Rávica. É possível que Nikolai esteja usando-as para trazer armas para dentro do país. Tamar devia saber. Ela e Tolha tinham sido membros de confiança da tripulação de Sturmhond. Se os rumores forem verdadeiros e ele estiver baseado em algum lugar ao norte, então há uma boa chance de que o ponto de descarga perto de Rievos esteja ativo. Isso não passa de um bando de conjecturas, observou Herschel. Malha assentiu. Verdade, mas é a nossa melhor pista. E se for um beco sem saída? Sergei perguntou. Nós nos dividiremos, disse Mali. Encontraremos um abrigo onde possam se esconder por um tempo, e eu liderarei um grupo para encontrar o pássaro de fogo. Fiquem à vontade para permanecerem aqui, falei aos demais. Sei que os peregrinos não são amistosos com os grixas, e depois da noite de hoje não sei como os sentimentos mudarão, mas se formos capturados na superfície... O Darkling não é gentil com traidores, completou Genya calmamente. Todos se mexeram, desconfortáveis, mas eu me obriguei a olhar nos olhos dela. Não, ele não é. Ele teve a chance dele comigo, disse ela. Eu vou. Zoya alisou a manga de seu casaco. Nós andaríamos mais rápido sem você. Eu acompanharei o ritmo, Genya retrucou. É bom mesmo, disse Mali. Entraremos em uma área infestada de milícias, sem falar dos oprichnik do Darkling. Você é reconhecível, ele disse a Genya. Tolya também, se é esse o ponto.
Tamar torceu os lábios. Você gostaria de ser a pessoa que dirá que ele não pode ir? Mali considerou isso. Talvez possamos disfarçá-lo como uma árvore grande. Edric ficou em pé tão rápido que praticamente me derrubou da cama. Vejo vocês em 1 hora, declarou, como se desafiasse alguém a argumentar. Nádia deu de ombros enquanto ele saía do aposento. Edric ainda não era muito mais novo que o restante de nós, mas talvez por ser o irmão mais novo de Nádia, parecia estar sempre tentando provar seu valor. Bem, eu irei, disse Zoya. A umidade aqui embaixo está acabando com meu cabelo. Herschel se levantou e se afastou da parede. Eu prefiro ficar, disse ele com um bocejo. Mas um gata diz para irmos. Ele ergueu o gato malhado de seu ombro com uma das mãos. Pretende dar um nome para essa coisa algum dia? Perguntou Zoya. Ela tem um nome. Um gata não é um nome, é apenas gato em Kylish. Combina com ela, não é? Zoya revirou os olhos e saiu pela porta, seguida por Herschel e depois Stig, que fez uma mesura educada e disse, estarei pronto. Os outros saíram atrás deles. Eu suspeitava que David preferiria permanecer na Catedral Branca, recluso com os diários de Morozova, mas ele era o nosso único fabricador, e assumindo que achássemos o pássaro de fogo, precisaríamos dele para forçar a segunda pulseira. Nádia parecia feliz de ir com o irmão, embora tenha sido para Tamar que ela sorriu a caminho da saída. Eu imaginei que Maxim escolheria permanecer aqui na enfermaria e acertei. Talvez pudesse usar Vladin e os outros guardas sacerdotais para dar um exemplo aos peregrinos e aproveitar os talentos de Maxim como um curandeiro. A única surpresa foi Sergei. Embora a Catedral Branca fosse triste, úmida e tediosa, ela também era relativamente segura. Por mais que Sergei estivesse ávido para escapar das garras do Aparat, eu não tinha certeza de que ele queria se arriscar conosco na superfície. Mas ele assentiu de maneira sóbria e simplesmente disse, estarei lá. Talvez todos estivéssemos desesperados para ver o céu azul e por uma chance de nos sentirmos livres novamente, independentemente do risco. Quando se foram, Mali sorriu e disse, bem, valeu a tentativa. Todo esse papo sobre milícia, falei, percebendo a jogada. Você estava tentando assustá-los? 12 é muita gente. Um grupo tão grande nos atrasará nos túneis. E uma vez na superfície, eles nos colocarão em grande risco. Assim que tivermos uma chance, precisaremos nos separar. Não tem a menor chance de eu levar uma dúzia de grichas para as montanhas do sul. Tudo bem, disse eu, assumindo que encontraremos um lugar seguro para eles. Não é uma tarefa fácil, mas daremos um jeito. Ele seguiu em direção à porta. Voltarei meia hora para levá-lo à caverna principal. Mali, disse eu, por que se colocou entre mim e os guardas sacerdotais? Ele deu de ombros. Aqueles não foram os primeiros homens que matei, e não serão os últimos. Você me impediu de usar o corte neles. Ele não olhou para mim quando respondeu. Você será uma rainha um dia, Lina. Quanto menos sangue tiver nas mãos, melhor. A palavra rainha saiu com tanta facilidade de seus lábios. Você parece estar certo de que acharemos Nikolai? Estou certo de que acharemos o pássaro de fogo. Eu preciso de um exército. O pássaro de fogo pode não ser suficiente. Eu esfreguei a mão sobre meus olhos. Talvez Nikolai nem esteja em Ravka. Os relatórios vindo do norte podem ser mentiras espalhadas pelo Darkling. O príncipe do ar pode ser um mito criado para nos tirar de nosso esconderijo. Nikolai talvez nunca tenha escapado do grande palácio. Doeu dizer, mas me forcei a falar as palavras. Ele pode estar morto. Você acredita nisso? Não sei. Se alguém era capaz de conseguir aquela fuga, esse alguém é Nikolai. A raposa é esperta demais. Mesmo depois de abandonar o disfarce como Sturmhond, era assim que eu via Nikolai, sempre pensando, sempre tramando. Mas ele não tinha previsto a traição de seu irmão, não tinha visto o Darkling chegando. Tudo bem, falei envergonhada pelo tremor em minha voz. Você não perguntou sobre as sombras. Eu deveria? Eu não consegui resistir. Talvez eu quisesse ver como ele reagiria. Eu fechei os olhos e sombras se desenrolaram dos cantos. Os olhos de Mali seguiram seu progresso. O que eu esperava ver nele? Medo? Raiva? Você pode fazer mais do que isso? Ele perguntou. Não, é só algum tipo de vestígio do que aconteceu na capela.
Você quer dizer ter salvado nossas vidas. Eu deixei as sombras caírem e apertei o septo do nariz com os dedos, tentando conter uma onda de tontura. Quero dizer, usar o Merzost. Isso não é um poder real, é só um truque de carnaval. É algo que você tirou dele, disse ele. Eu não acho que imaginei satisfação em sua voz. Não tirei nada, mas você não devia esconder isso dos outros. Não direi nada, mas você não devia esconder isso dos outros. Eu me preocuparia com isso mais tarde. E se os homens de Nikolai não estiverem em Rievst? Acha que posso rastrear um pássaro gigante mitológico, mas não consigo localizar um príncipe falastrão? Um príncipe que tem conseguido evitar o Darkling há meses. Malin me estudou. Alina, sabe como eu dei aquele tiro lá na caldeira? Se disser que foi porque você é bom assim mesmo, tirarei minha bota e baterei em você com ela. Bem, eu sou bom assim mesmo, disse ele com um sorriso sutil. Mas pedi para David colocar um besouro no saco de pólvora. Por quê? Para ser mais fácil de mirar. Tudo o que eu precisava fazer era rastreá-lo. Eu ergui as sobrancelhas. Isso sim é um truque impressionante. Ele deu de ombros. É o único que eu sei. Se Nicolai estiver vivo, eu o encontrarei. Ele fez uma pausa. Depois acrescentou. Não a desapontarei novamente. Ele se virou para ir, mas antes de fechar a porta, falou. Tente descansar. Estarei do lado de fora se precisar de mim. Eu fiquei lá parada por um longo momento. Queria dizer a ele que ele não havia falhado comigo, mas aquilo não era exatamente verdade. Eu havia mentido a ele sobre as visões que me assombravam. Ele havia me afastado quando mais precisei dele. Talvez ambos houvéssemos perdido. Talvez ambos houvéssemos pedido um ao outro para abdicar de coisas demais. Justo ou não, sentia como se Mali tivesse virado as costas para mim e alguma parte de mim havia ficado ressentida com ele por isso. Dei uma olhada no quarto vazio. Tinha sido inquietante ver tantas pessoas enfiadas aqui. O quão bem eu os conhecia, Rachel e Stig, eram poucos anos mais velhos que os outros. Grixas que haviam encontrado um modo de chegar ao pequeno palácio após ouvirem que a Conjuradora do Sol havia voltado. Eles eram praticamente estranhos para mim. Os gêmeos acreditavam que eu era abençoada com o poder divino. Zoya me seguia somente de má vontade. Sergei estava em pedaços, e eu sabia que ele provavelmente me culpava pela morte de Marie. Nádia talvez também me culpasse. Ela havia sofrido de maneira mais quieta, mas elas haviam sido melhores amigas. E Mali. Imaginei que faríamos as pazes de alguma maneira, mas não seria fácil. Ou talvez apenas tivéssemos aceitado o que eu me tornaria, que nossos caminhos divergiriam de maneira inevitável. Você será uma rainha algum dia, Alina. Eu sabia que pelo menos podia tentar dormir alguns minutos, mas minha mente não desacelerava. Meu corpo estava tremendo com o poder usado e com fome demais. Eu olhei para a porta, desejando que tivesse uma tranca. Havia algo que eu queria tentar. Havia tentado algumas poucas vezes e nunca conseguido mais do que uma dor de cabeça. Era algo perigoso, provavelmente estúpido, mas agora que meu poder havia retornado, queria tentar de novo. Eu tirei minhas botas e deitei de costas na cama estreita. Fechei os olhos, senti o colar na minha garganta, as escamas no meu pulso, a presença do poder dentro de mim como a batida do meu coração. Senti a ferida no meu ombro, o nó escuro de cicatrizes feitas pelo Nichevoia do Darkling. Elas haviam fortalecido o elo entre nós, dado a ele acesso à minha mente da mesma maneira que o colar havia dado a ele acesso ao meu poder. Na capela, eu havia usado essa conexão contra ele e quase nos destruído no processo. Seria tolice testar isso agora. Ainda assim, estava tentada. Se o Darkling tinha acesso àquele poder, por que não eu? Era uma chance de coletar informações, entender como ela entre nós funcionava. Não funcionará, reafirmei a mim mesma. Você tentará, falhará, tirará um cochilo breve. Eu acalmei minha respiração, deixando o poder passar por mim. Pensei no Darkling, nas sombras que podia trazer aos meus dedos, no colar que ele havia colocado em torno do meu pescoço, na pulseira no meu pulso que havia me separado de maneira definitiva de todos os outros grixas, e me coloquei verdadeiramente nesse caminho. Nada aconteceu. Estava deitada de costas em uma cama na Catedral Branca. Não tinha ido a lugar algum. Estava sozinha em um aposento vazio.
Eu pisquei para o teto úmido. Foi melhor assim. No pequeno palácio, meu isolamento quase havia me destruído, mas foi porque eu ansiava por algo mais, pela sensação de pertencimento que eu havia procurado minha vida inteira. Havia enterrado aquela necessidade nas ruínas de uma capela. Agora eu pensaria em termos de aliança em vez de afeto, de quem e o que poderia me tornar forte o suficiente para essa luta. Havia pensado em matar o Aparti hoje. Havia queimado minha marca na carne de Vladin. Disse a mim mesma que precisava, mas a garota que eu havia sido nunca consideraria essas coisas. Eu odiava o Darkling pelo que ele havia feito com Bagra e Jenya, mas será que eu era tão diferente assim? E quando o terceiro amplificador estivesse no meu pulso, será que restaria alguma diferença? Talvez não, admiti. E com essa admissão veio o tremor verdadeiro, uma vibração se movendo pela conexão entre nós, um eco respondendo à outra ponta de uma corrente invisível. Ele me chamou por meio do colar no meu pescoço e da mordida no meu ombro, amplificado pela pulseira no meu pulso, uma ligação forjada por, por Merzost e pelo veneno sombrio no meu sangue. Você me chamou e eu respondi. Senti-me atraída para cima, para fora de mim mesma, acelerando em direção a ele. Talvez fosse isso que Mali sentia ao rastrear, o puxão distante do outro, uma presença que demandava atenção mesmo se não pudesse ser vista ou tocada. Em um momento eu estava flutuando na escuridão com meus olhos fechados e no outro estava em pé, em uma sala brilhantemente iluminada. Tudo ao meu redor era um borrão, mas reconheci o lugar mesmo assim. Estava na sala do trono do grande palácio. As pessoas conversavam. Era como se estivessem submersas. Eu ouvia ruídos, mas não palavras. Percebi o momento em que o Darkling me viu. Ele entrou em foco, apesar da sala ao redor dele permanecer uma mancha macabra. O autocontrole dele era tão grande que ninguém ao redor teria notado o olhar fugaz de choque que passou por sobre seus traços perfeitos. Mas eu vi seus olhos cinzas se regalarem, seu peito travar quando prendeu a respiração, seus dedos cravados nos braços de sua cadeira. Não, de seu trono. Então ele relaxou, acenando para o que quer que a pessoa em frente a ele estivesse dizendo. Eu esperei, assistindo. Ele havia lutado por aquele trono, aguentado centenas de anos de batalha e servidão para reclamá-lo. Eu tinha de admitir que ele ficava bem nele. Alguma parte insignificante de mim desejava encontrá-lo enfraquecido, com seu cabelo preto tornado branco como o meu. Mas qualquer que fosse o dano que eu tivesse feito a ele naquela noite na capela, ele havia se recuperado melhor do que eu. Quando o murmúrio de vozes suplicantes parou, o Darkling se levantou. O trono desapareceu ao fundo e percebi que as coisas perto dele pareciam mais claras, como se ele fosse as lentes pelas quais eu via o mundo dele. Vou pensar no assunto, disse ele, a voz fria como gelo, tão familiar. Agora deixem-me. Ele deu um aceno brusco. Todos vocês. Será que seus lacaios trocaram olhares perplexos ou simplesmente baixaram a cabeça e saíram? Não dava para saber. Ele já estava descendo as escadas, seu olhar fixo em mim. Meu coração apertou e uma única palavra clara reverberou na minha mente. Corra! Eu tinha sido louca de tentar isso, de procurá-lo, mas não me mexi, não soltei a corrente. Alguém o abordou, e quando estava a poucos centímetros do Darkling, entrou claramente em foco um manto vermelho de grixas, um rosto que não reconheci. Pude até mesmo distinguir sua fala. A questão das assinaturas para... Então o Darkling o interrompeu. Depois, disse com rispidez, e o Corporalnik se afastou. O salão ficou vazio de som e movimento, e enquanto isso, o Darkling manteve seus olhos em mim. Ele cruzou o chão de parquet. A cada passo, a madeira polida entrava em foco sob sua bota. Então, sumia novamente. Tive a sensação estranha de estar deitada na minha cama, na Catedral Branca e estar lá, na sala do trono, em pé em um quadrado quente de luz do sol. Ele parou diante de mim, com seus olhos percrustando meu rosto. O que ele via ali? Ele tinha vindo a mim sem cicatrizes em minhas visões. Ele me via saudável e inteira, com meu cabelo castanho, com meus olhos brilhantes,
Ou ele via a garotinha amuada, pálida e cinza, desgastada por nossa batalha na capela, enfraquecida pela vida subterrânea? Se eu ao menos soubesse que provaria ser uma pupila tão Se eu ao menos soubesse que provaria ser uma pupila tão talentosa, sua voz tinha admiração genuína, quase surpresa. Para meu pavor, descobri aquela parte órfã e patética de mim ficando feliz com o elogio. Por que vir a mim agora? Ele perguntou. Demorou tanto assim para se recuperar da nossa discussão? Se aquilo tinha sido uma mera discussão, então realmente estávamos perdidos. Não, disse a mim mesma. Ele havia escolhido aquela palavra deliberadamente para me intimidar. Eu ignorei a pergunta e disse: eu não esperava elogios. Não. Eu o deixei enterrado sob uma pilha de pedregulhos. E se disser que respeito sua crueldade? Não acho que acreditaria em você. Um sorriso sutil percorreu seus lábios. Uma pupila talentosa? Ele repetiu. Por que gastar minha raiva com você se a culpa foi minha? Eu devia ter previsto outra traição da sua parte, mais um apego louco a algum tipo de ideal infantil. Mas parece que sou uma vítima dos meus próprios desejos quando o assunto é você. Sua expressão endureceu. Para que veio aqui, Alina? Eu respondi com honestidade. Eu queria ver você. Eu percebi um vislumbre rápido de surpresa antes de seu rosto se fechar novamente. Existem 2 tronos naquele palanque. Você poderia me ver sempre que quisesse. Está me oferecendo uma coroa depois de eu tentar matá-lo? Outra vez, ele deu de ombros. Eu teria feito o mesmo? Duvido. Não para salvar aquele bando de traidores e fanáticos, isso não. Mas entendo o desejo de permanecer livre. E ainda assim tentou me escravizar. Eu procurei os amplificadores de Morozova para você, Alina, para que pudéssemos governar como iguais. Você tentou roubar meu poder para você. Depois que fugiu de mim, depois que escolheu... Ele parou hesitante. Teríamos governado como iguais finalmente. Eu senti aquela atração, o desejo de uma menina assustada. Mesmo agora, depois de tudo que ele havia feito, eu queria acreditar no Darkling, encontrar um jeito de perdoá-lo. Queria que Nikolai estivesse vivo. Queria confiar nos outros Grishas. Queria acreditar em qualquer coisa para que não precisasse enfrentar um futuro sozinha. O problema em querer algo é que isso nos deixa fracos. Uma risada escapou de mim antes que eu pudesse pensar melhor no assunto. Seríamos iguais até o dia em que eu ousasse discordar de você, até o momento em que questionasse seu julgamento ou não agisse conforme as ordens. Então você lidaria comigo do mesmo modo que lidou com Jenya e sua mãe, do modo que tentou lidar com Mali. Ele se apoiou na janela e a estrutura dourada entrou em foco. Você acha que seria diferente com o seu rastreador ao seu lado? Com aquele mascote Lantsov? Sim, respondi simplesmente. Por que você seria mais forte? Porque eles são homens melhores do que você. Você poderia me tornar um homem melhor. E você poderia me tornar um monstro. Nunca entendi sua preferência por Otsakazatsia. É por ter pensado que era um deles por tanto tempo? Você já foi minha preferência uma vez? Ele ergueu a cabeça de repente. Eu não esperava por aquilo. Pelos santos, eu me senti satisfeita. Por que não me visitou? Perguntei. Em todos esses longos meses? Ele permaneceu em silêncio. Não havia quase nenhum dia no pequeno palácio que você não viesse até mim, prossegui. Que eu não o visse em algum canto sombreado. Pensei que estava ficando louca. Ótimo. Acho que está com medo. O quanto isso seria reconfortante para você? Acho que teme essa coisa que nos conecta. Ela não me assustava, não mais. Eu dei um passo vagaroso para a frente, ele ficou tenso, mas não se moveu. Eu sou antigo, Alina. Sei coisas sobre poder que você mal poderia imaginar. Mas não é apenas poder, não é mesmo? Falei calmamente, lembrando do modo como ele havia brincado comigo quando cheguei pela primeira vez ao palácio. E mesmo antes, no momento em que nos conhecemos, eu tinha sido uma garota solitária, desesperada por atenção. Devo ter sido uma pequena diversão para ele.
Eu dei outro passo. Ele congelou. Nossos corpos quase se tocavam agora. Estiquei-me e toquei sua face. Dessa vez, foi impossível não notar o relance de confusão em seu rosto. Ele se manteve quieto. Seu único movimento era o peito arfando. Então, como se desse permissão, ele fechou os olhos. Uma ruga apareceu entre suas sobrancelhas. É verdade, disse eu calmamente. Você é mais forte, mais sábio, com uma experiência infinita. Eu me inclinei para a frente e sussurrei, e meus lábios roçaram o lóbulo de sua orelha. Mas eu sou uma pupila talentosa. Os olhos dele se abriram de repente. Eu captei um vislumbre rápido de raiva em seu olhar cinza antes de romper a conexão. Eu fugi, voltando rapidamente à Catedral Branca, deixando-o com nada além de uma lembrança de luz.